As Filipinas são um país de contrastes e encantos. Um lugar onde o campo e o mar se entrelaçam com uma cultura vibrante, marcada pela resiliência do seu povo e pela diversidade de sua natureza. Hoje, vamos explorar essas raízes profundas e mergulhar em um estilo de vida simples, porém rico em significado. Prepare-se para viajar com a gente por uma terra onde a natureza e a cultura vivem em perfeita simbiose. Bohol. Imagine uma ilha onde o tempo parece se curvar às vontades da natureza. Onde colinas onduladas, como se tivessem sido moldadas por mãos divinas, coexistem com praias de areia branca, florestas tropicais e cavernas escondidas. Esta é Bohol, uma das joias mais enigmáticas e encantadoras das Filipinas. Localizada no coração do arquipélago filipino, Bohol é um convite ao deslumbramento, uma narrativa viva de natureza, história e cultura. Ao sobrevoar a ilha, o que mais chama a atenção são as colinas de chocolate. Mais de 1000 elevações simétricas que se estendem até onde os olhos podem alcançar. Durante a estação seca, sua vegetação adquire uma tonalidade marrom que justifica o apelido. Mas por trás dessa beleza, repousa um mistério geológico ainda não completamente decifrado. Alguns dizem que são os restos de corais submarinos, moldados por milênios de movimentos tectônicos. Outros preferem acreditar em lendas, que são lágrimas secas de um gigante apaixonado ou os túmulos de guerreiros ancestrais. Em terra firme, Bohol se desdobra em diversidade. As praias de Panglao, com suas águas cristalinas e recifes de coral, são um santuário para mergulhadores e amantes da natureza marinha. Ali, tartarugas nadam ao lado de cardumes coloridos, enquanto golfinhos brincam nas ondas ao nascer do sol. A vida subaquática de Bohol é uma das mais ricas do mundo, e sua preservação é prioridade tanto para os locais quanto para os visitantes conscientes. Seguindo o curso do rio Lobok, descobrimos um outro ritmo, um outro tempo. As águas esverdeadas serpenteiam por entre a selva, margeadas por palmeiras e vilarejos, onde a vida pulsa ao som de risos, instrumentos tradicionais e o bater do pilão. Em barcos flutuantes, turistas saboreiam a culinária local, enquanto músicos entoam canções que falam de amores e saudades, de histórias passadas e esperanças futuras. É um espetáculo que transcende o visual. É uma experiência sensorial. Mas Bohol não é feita apenas de paisagens naturais. Ela é também berço de história e resistência. Em 1565, foi aqui que Datu Sicatuna selou um pacto de sangue com o explorador espanhol Miguel López de Legazpi, num ritual de irmandade que hoje é celebrado como símbolo de diplomacia e amizade. No coração da cidade de Tagbilaran, esse momento é eternizado em monumentos e na memória coletiva do povo boholano. El Nido. El Nido, uma preciosidade oculta na província de Palawan, é daqueles lugares que parecem ter escapado de um sonho. Ao chegar, o visitante é imediatamente acolhido por uma sensação de encantamento silencioso, como se estivesse entrando em um santuário natural onde o tempo perde sua pressa. Montanhas de calcário se erguem abruptamente das águas turquesa, como catedrais moldadas pelo vento e pela chuva ao longo de milênios. Ilhas espalhadas como migalhas de paraíso flutuam no horizonte, cada uma guardando sua própria história, seu próprio segredo. As águas translúcidas como cristal líquido revelam recifes de coral, cardumes coloridos e um mundo submerso que pulsa em harmonia com o céu. El Nido é um convite ao mergulho, literal e simbólico.
ao mergulhar nas águas calmas de suas lagoas secretas ou nas cavernas escondidas entre falésias, não se mergulha apenas no oceano, mas em algo mais profundo, uma conexão rara com a terra em sua forma mais pura. Cada abraçada revela silêncio, beleza e uma paz que é difícil traduzir em palavras. A vida em El Nido corre em outro ritmo. As manhãs começam com o som das ondas quebrando suavemente nas praias de areia fina. Os barcos de madeira colorida, conduzidos por pescadores locais, deslizam sobre o mar como se seguissem uma coreografia ancestral. As vilas costeiras ainda respiram simplicidade. Casas de madeira, crianças brincando na beira da água, cozinhas fumegando aromas de peixe fresco e arroz recém-cozido. Há em El Nido uma pureza que resiste. Mesmo com o crescente interesse de viajantes do mundo inteiro, a essência do lugar permanece intacta. Não é só um lugar para visitar, é um lugar para sentir, para desacelerar, para lembrar de como é viver em sintonia com os elementos. O sol que aquece sem ferir, a chuva que chega sem pressa, o vento que sussurra em vez de gritar. O espírito de El Nido também está no povo que ali vive. Gente de fala suave e sorriso sincero. Gente que conhece o valor da maré, da lua cheia, do silêncio e do acolhimento. Gente que compreende que a beleza verdadeira está no equilíbrio entre o homem e a natureza, no respeito mútuo e na gratidão pelas dádivas simples da vida. Camiguin. Camiguin, uma das ilhas mais enigmáticas e encantadoras das Filipinas, repousa silenciosa no mar de Bohol como uma joia escondida, quase intocada pelo tempo. Conhecida como a Ilha Nascida do Fogo, Camiguin é um pedaço de terra moldado por vulcões, abraçado por florestas densas, emoldurado por praias serenas e banhado por águas termais e cachoeiras que parecem brotar da alma da terra. Ao chegar em Camiguin, a primeira impressão é a de um santuário natural. A natureza aqui não se impõe, ela acolhe. Os caminhos são ladeados por palmeiras, as estradas serpenteiam suavemente por entre colinas e as paisagens alternam entre o verde profundo da vegetação tropical e o azul hipnótico do mar. O horizonte é frequentemente interrompido por cones vulcânicos, lembrando que a ilha está viva, pulsando em silêncio sob os pés dos que a exploram. Camiguin é lugar de encontros, entre o fogo e a água, entre o antigo e o presente, entre o espírito e o corpo. Suas fontes termais aquecem o viajante após dias de caminhada, enquanto suas águas frias e cristalinas revigoram os sentidos. Cachoeiras despencam em véus suaves por entre paredões cobertos de musgo. Em cada recanto há um convite ao mergulho, à contemplação, ao abandono da pressa. A ilha também guarda histórias, submersas como a antiga cidade afundada após uma erupção vulcânica, onde as cruzes marcadas pelo tempo emergem do mar como monumentos silenciosos da força da natureza. Nos vilarejos, o passado se conserva em igrejas de pedra, em festas populares cheias de cor e em sorrisos que falam uma língua universal de acolhimento e gentileza. Camiguin tem o dom de ser pequena e imensa ao mesmo tempo. Pequena, porque é possível contorná-la em poucas horas. Imensa, porque cada quilômetro parece conter um mundo inteiro. Cada praia deserta, cada trilha escondida, cada sombra de árvore carrega consigo um silêncio profundo, um mistério que convida à pausa e ao respeito. A vida aqui caminha devagar. O ritmo é o do mar e da floresta. As manhãs começam com o canto das aves,
e os primeiros raios de sol tocando os picos vulcânicos. As noites são serenas, com o som das ondas quebrando suavemente na costa e as estrelas pintando o céu como um manto sagrado. O povo de Camiguim vive com simplicidade e sabedoria. Pescadores lançam redes ao entardecer, agricultores cuidam da terra fértil e crianças brincam com liberdade. Há um senso de comunidade que se sente no ar, uma gentileza que não é gesto ensaiado, mas expressão natural de quem vive em harmonia com o que o cerca. Busuanga. Busuanga, a maior ilha do grupo Calamian, repousa ao norte de Palauan como uma promessa de aventura e serenidade. É um lugar onde a natureza ainda fala alto, onde o mar guarda segredos naufragados e onde as montanhas cobertas de verde parecem tocar o céu. A ilha é um mosaico de paisagens. De um lado, baías tranquilas onde as águas assumem tons que variam entre o esmeralda e o azul profundo. De outro, formações rochosas e encostas que guardam trilhas e mirantes com vistas arrebatadoras. Em seu interior, pastagens se estendem até onde a vista alcança, povoadas por búfalos e cavalos que parecem viver livres. Pequenos rios cortam os vales, levando vida a vilarejos escondidos entre colinas. Busuanga também é conhecida por abrigar alguns dos melhores pontos de mergulho do mundo, graças aos naufrágios da Segunda Guerra Mundial. Navios japoneses tomados por corais e peixes coloridos repousam no fundo do mar como catedrais submersas. Mergulhar aqui é como visitar um museu onde o tempo parou, mas a vida floresce. Para quem prefere a superfície, há lagoas cristalinas, estuários tranquilos e manguezais que parecem saídos de uma pintura. As paisagens naturais de Busuanga são complementadas pela simplicidade da vida cotidiana. As aldeias de pescadores vivem em harmonia com o mar. As casas de madeira se equilibram sobre palafitas e o cheiro de peixe grelhado se mistura com o aroma de flores silvestres trazido pelo vento. Crianças correm pelas praias ao pôr do sol, enquanto os adultos conversam sob a sombra de árvores antigas. Aqui, o tempo é medido pela maré e pela luz do sol, não por relógios. Explorar Busuanga é embarcar em uma jornada sem pressa. Seja em uma motocicleta por estradas de terra, seja em uma canoa deslizando por entre ilhas vizinhas, tudo convida à contemplação. Há montanhas para escalar, cavernas para descobrir e mirantes que presenteiam o visitante com paisagens que parecem ter saído de um sonho. E mesmo que se passe dias ali, sempre haverá mais a ver, mais a sentir. Mas Busuanga também ensina. Ensina sobre o silêncio, sobre o respeito pela natureza, sobre o valor daquilo que é simples e verdadeiro. Ensina que não é preciso muito para se sentir completo. Basta o som das ondas, um céu estrelado e o coração aberto para a beleza que pulsa ao redor. Ao deixar Busuanga, não se leva apenas fotos. Leva-se a lembrança de um lugar onde a terra, o mar e o céu conversam entre si, e onde o visitante, por um breve momento, faz parte dessa conversa. Um lugar que toca suavemente a alma e deixa uma marca que não se apaga com o tempo. Siargao. Famosa entre surfistas do mundo todo, mas reverenciada também pelos que buscam paz e beleza intocada, Siargao é um lugar onde o espírito se solta, a mente desacelera e a alma se reencontra com o que há de mais puro. A ilha respira ao ritmo do mar. Suas ondas, algumas das mais perfeitas da Ásia, não são apenas desafio para quem surfa, são poesia em movimento. Cloud 9, seu pico mais icônico, é como um altar erguido em meio ao oceano, onde o som das pranchas cortando a água se mistura com o canto do vento.
Mas mesmo quem não surfa, encontra em Siargao uma espécie de mergulho, nas águas, na natureza em si mesmo. A paisagem de Siargao é uma celebração da simplicidade selvagem. Há praias de areia branca que parecem não ter fim. Há palmeiras que se esticam ao céu como guardiãs da eternidade. Há lagoas esmeralda escondidas entre os manguezais, onde o silêncio é tão profundo que cada gota de água parece uma nota musical. O céu, quando limpo, se confunde com o mar, e quando nublado, confere à ilha uma beleza melancólica, quase cinematográfica. Mas Siargao não é feita só de praias, é feita de gente. Gente que vive com leveza, que sorri com o coração, que acolhe sem pressa. As vilas espalhadas pela ilha mantêm um cotidiano tranquilo, onde bicicletas dividem espaço com motos em estradas de terra e os mercados vendem frutos do mar recém-pescados, vegetais frescos e o arroz que perfuma cada refeição. A vida ali se dá no compasso do sol, do vento e da maré. Explorar Siargao é uma aventura sensorial. Caminhar por suas trilhas é ouvir o som das folhas, sentir o cheiro da terra molhada e se encantar com os pequenos detalhes que passam despercebidos nas grandes cidades. É visitar ilhotas vizinhas como Daku, Naked e Guian em um passeio de barco que parece uma travessia mágica por um arquipélago encantado. É se perder e se achar entre coqueirais, piscinas naturais e falésias escondidas. A conexão com a natureza é constante. As águas são cristalinas, perfeitas para nadar, mergulhar ou simplesmente flutuar. As florestas são um convite ao descanso da mente. As cavernas escondidas surpreendem com sua beleza crua. E os pores do sol. Os pores do sol. Em Siargao, cada entardecer é uma celebração do ciclo da vida, com cores que dançam no céu como se quisessem contar segredos antigos. Siquijor. A ilha de Siquijor, escondida no coração do arquipélago filipino, é um daqueles raros lugares onde o tempo parece se curvar, desacelerar e sussurrar segredos antigos nas margens de suas praias de areia branca. Conhecida como a Ilha do Fogo, por conta dos vagalumes que iluminam suas noites tropicais, Siquijor transcende o comum. Aqui, natureza e misticismo coexistem de forma quase mítica, envoltos numa aura de mistério que desafia os limites entre o mundo físico e o espiritual. Desde os tempos coloniais espanhóis, Siquijor carrega a reputação de ser um reduto de curandeiros, xamãs e praticantes de rituais antigos. Para os habitantes locais, esses conhecimentos ancestrais são mais do que crenças, são parte do tecido da vida cotidiana. Mas, aos olhos dos visitantes, a ilha projeta um magnetismo etéreo, uma promessa silenciosa de reencontro com o inexplicável. A chegada a Siquijor é quase como um rito de passagem. A embarcação que parte de Dumaguete corta o azul cristalino do mar de Bohol, aproximando-se da ilha como quem se aproxima de um segredo antigo. O cais de chegada em Larena revela, à primeira vista, o contraste entre a calma do vilarejo e a vastidão das lendas que envolvem suas florestas. As praias de Siquijor parecem pintadas à mão. San Juan, com sua longa faixa de areia dourada e palmeiras que se inclinam suavemente em direção ao mar, é mais do que um destino de lazer. É um cenário onde o silêncio fala, onde o murmúrio das ondas se mistura com as histórias sussurradas pelo vento. Mas é ao adentrar o interior da ilha que o espírito de Siquijor começa a se revelar com mais força. As cachoeiras de Cambugarrai descem em cascatas sobre rochas antigas, criando piscinas naturais de águas turquesa. Crianças saltam das cordas penduradas nas árvores e turistas se rendem à beleza crua do lugar. Mas sob a superfície encantadora esconde-se algo mais, um eco de rituais passados, uma reverência silenciosa à natureza que aqui
ainda é considerada sagrada. Mais adiante, em San Antônio, a presença dos curandeiros tradicionais se torna visível. Conhecidos como Mananambal, esses homens e mulheres praticam uma medicina que mistura o uso de ervas, rezas e invocações. As histórias que correm entre os moradores falam de encantamentos, poções do amor e rituais de proteção. Mas para além do folclore, há uma dimensão cultural viva que sobrevive à modernidade. Em Siquijor, o invisível tem lugar. As árvores são saudadas, as montanhas reverenciadas e as águas respeitadas como portais para outros mundos. Vulcão Mayon. O vulcão Mayon ergue-se com majestade sobre a paisagem da província de Albay, no sudeste de Luzon. Sua forma cônica quase perfeita é uma das mais emblemáticas do mundo, desenhada com simetria tão precisa que parece esculpida à mão pelos deuses antigos. Mas sua beleza serena contrasta com um temperamento inquieto. Mayon não é apenas um espetáculo geológico, é também um lembrete imponente da força incontrolável da natureza. Com 2.462 metros de altura, Mayon é o vulcão mais ativo das Filipinas. Seu histórico eruptivo remonta a mais de 400 anos, com registros que impressionam tanto pela frequência quanto pela intensidade. A terra ao redor do vulcão é fértil e generosa, mas vive sob constante vigília. A qualquer momento, a montanha pode despertar. O nome Mayon vem de Magayon, que significa bela na língua local Bicol. A lenda por trás do nome é trágica e romântica. Conta-se que Daragang Magayon, uma donzela de rara beleza, apaixonou-se por um guerreiro, mas seu amor terminou em tragédia. De sua morte, ergueu-se a montanha que hoje domina a paisagem, uma beleza silenciosa que guarda em sua forma a memória do amor perdido. A região ao redor do Mayon vibra com vida. Cidades como Legazpi, Daraga e Tabaco prosperam ao lado da montanha, mantendo um delicado equilíbrio entre reverência e resistência. Os moradores vivem sob alertas regulares das autoridades vulcanológicas, mas também sob a sombra de uma montanha que os nutre e os protege. Porque para eles Mayon não é apenas um vulcão, é entidade viva, senhora da terra e do céu. Em tempos de calmaria, o vulcão atrai turistas de todo o mundo. Suas encostas verdes cobertas de florestas e campos de arroz são percorridas por trilhas e rotas de observação. No Parque Natural do Vulcão Mayon, visitantes podem caminhar por trilhas sinuosas, explorar cavernas vulcânicas e admirar a simetria hipnotizante da montanha. Fotógrafos buscam o ângulo perfeito ao amanhecer, quando a luz dourada do sol revela as texturas e curvas da cratera. Mas a beleza de Mayon é apenas um dos seus aspectos. Seu poder destrutivo é parte indissociável de sua identidade. A erupção de 1814 foi uma das mais devastadoras da história, enterrando a cidade de Kagsawa em lava e cinzas. O que resta hoje da antiga igreja de Kagsawa é o seu campanário em ruínas, projetando-se solitário contra o céu, testemunha muda de um desastre que moldou a memória coletiva da região. O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia mantém vigilância constante sobre Mayon. Estações de monitoramento registram tremores, emissões de gás e alterações de temperatura. Ilha Samar. A ilha de Samar, a terceira maior das Filipinas, é um território onde a natureza ainda dita as regras. Um lugar onde rios selvagens cortam florestas virgens, onde cavernas escondem mundos subterrâneos e onde o passado ressoa nas ruínas de antigas missões espanholas.
Localizada na região das Visayas Orientais, Samar é dividida em 3 províncias: Samar Ocidental, Samar do Norte e Samar Oriental. Mas esses limites políticos dizem pouco sobre a identidade profunda da ilha. Aqui o que conta são os rios, as montanhas e as histórias que moldam a relação entre o homem e o ambiente. Entre essas paisagens grandiosas, destaca-se o Parque Natural da Caverna de Sohoton, em Bassein. Um labirinto de estalactites, formações calcárias e rios subterrâneos que parecem saídos de um conto ancestral. Em Sohoton, o tempo não tem pressa. Ele escorre pelas paredes úmidas das cavernas, ecoa nas gotas que caem ritmadamente do teto e desaparece nas correntes de água que seguem invisíveis. Os guias locais, com lanterna em punho e um respeito reverente, conduzem os visitantes por túneis estreitos e abismos escondidos. Contam que muitas dessas cavernas eram locais sagrados para os antigos povos. Locais de oferendas, de rituais, de silêncio profundo. E ao caminhar por seus corredores, sente-se algo mais. Um tipo de presença que não se explica, apenas se aceita. Mas Samar não é feita apenas de escuridão misteriosa. É também um palco de luz e cor, de vida selvagem e exuberante. Na costa leste, o Oceano Pacífico se impõe com ondas violentas e mares profundos. É ali, em Borongan e Guiuan, que o surf encontra terreno fértil. Ondas altas, praias desertas e um litoral ainda intacto oferecem aos aventureiros uma conexão rara com a força do mar. Em contraste, o interior da ilha abriga florestas densas e cachoeiras escondidas. A queda d'água de Lulugayan, em Calbiga, é uma dessas joias escondidas. Um rio que se espalha em dezenas de braços brancos, descendo pelas pedras como um véu nupcial. O som da água domina o ambiente, interrompido apenas pelo canto de pássaros que habitam as copas altas das árvores. A biodiversidade em Samar é impressionante, endêmica, frágil e ainda pouco estudada. Animais raros como o rato voador filipino e o águia de penacho ainda encontram abrigo nas matas fechadas. É um lembrete constante de que a ilha, apesar dos avanços modernos, ainda resiste à domesticação. Lagoa Gêmea, Coron. Em um canto remoto do arquipélago de Palawan, onde o mar se confunde com o céu em tons de azul e real, repousa um dos segredos mais hipnotizantes das Filipinas, a Lagoa Gêmea de Coron. 2 piscinas naturais entrelaçadas, esculpidas entre paredões calcários que se erguem como muralhas ancestrais. Neste santuário líquido, o tempo desacelera, o silêncio fala, e a natureza se expressa com uma precisão quase mística. A Lagoa Gêmea, conhecida localmente como Twin Lagoon, é um lugar onde o doce encontra o salgado, onde a água fria se mistura com a quente e onde o corpo mergulha, mas é a alma que emerge transformada. Localizada na ilha de Coron, a noroeste de Palawan, a lagoa é acessível apenas por barco, uma travessia que já anuncia o caráter sagrado do destino. A primeira lagoa recebe os visitantes com águas calmas de coloração esmeralda. Cercada por falésias cobertas de vegetação tropical, é um espaço que convida à contemplação. Barcos ancoram lentamente e os turistas, em silêncio quase cerimonial, descem para flutuar sob o céu aberto. Mas é a segunda lagoa, escondida atrás de uma abertura estreita nas rochas, que guarda o verdadeiro mistério. Durante a maré baixa, é possível atravessar o vão nadando ou flutuando com colete. Quando a maré sobe, uma escada de madeira auxilia na passagem por sobre as pedras. O momento da travessia é quase um batismo,
De um lado, o mundo visível. Do outro, um universo protegido por paredes de pedra, onde reina o silêncio absoluto. Dentro da segunda lagoa, a temperatura da água varia repentinamente, um fenômeno conhecido como termoclina. A sensação é surreal. Áreas mornas tocam a pele como se aquecidas por mãos invisíveis, enquanto correntes frias se entrelaçam em redemoinhos suaves. A água é tão límpida que se pode ver o fundo mesmo a metros de profundidade, revelando pedras, corais e peixes que nadam com a tranquilidade dos que habitam um mundo intocado. A origem das lagoas remonta a eras geológicas de transformação. Coron é parte da reserva ancestral dos Calamianes, terras sagradas para o povo Tagbanua. Segundo suas crenças, espíritos antigos habitam esses corpos d'água, guardiões invisíveis da harmonia natural. O respeito à natureza não é uma escolha aqui, é uma lei silenciosa, um pacto entre homem e ambiente. San Vicente, Palawan. Uma terra onde a natureza permanece quase intocada, onde o horizonte parece infinito e onde o conceito de beleza encontra novos significados a cada curva da estrada costeira. Localizado entre os destinos mais populares de Palawan, El Nido ao norte e Puerto Princesa ao sul, San Vicente ainda conserva uma atmosfera de isolamento sereno. Sua paisagem é uma fusão de montanhas cobertas por floresta tropical, manguezais entrelaçados, rios sinuosos e, claro, seu maior cartão postal, a Long Beach. Com 14,7 quilômetros de extensão ininterrupta de areia branca, a Long Beach é a mais longa do país e uma das maiores da Ásia. Diferente das praias famosas repletas de resorts, aqui o que reina é o silêncio. Um espaço amplo, limpo, onde o som das ondas é soberano e o pôr do sol parece uma cerimônia sagrada realizada diariamente pelo céu. Mas San Vicente é muito mais do que uma longa faixa de areia. É também um arquipélago de experiências interiores. A vila de Port Barton, a oeste do município, é uma dessas joias escondidas. Cercada por pequenas ilhas e recifes de coral, é um ponto de partida para mergulhos com tartarugas, snorkel em jardins de coral vibrantes e passeios de barco em águas calmas como espelhos. Port Barton atrai viajantes que buscam autenticidade. Sem grandes hotéis ou infraestrutura pesada, ela sobrevive do turismo sustentável, com pousadas familiares, comida feita na hora e histórias contadas à luz de velas nas noites de apagão. Um refúgio para quem busca o essencial. Mais ao interior, as comunidades como New Agutaya e Poblacion guardam o espírito resiliente e acolhedor do povo palawanense. Os moradores vivem da pesca, da agricultura e cada vez mais do ecoturismo. Crianças vão para a escola a pé, por estradas de terra ladeadas por campos de arroz. Pescadores partem antes do nascer do sol, enquanto as mulheres cuidam dos mercados, das hortas e das casas. A relação entre o povo e a natureza aqui é de reciprocidade. Não se toma sem dar algo em troca. Não se corta uma árvore sem rezar antes. Não se entra na floresta sem pedir permissão. O respeito à terra é parte do cotidiano, um saber ancestral que resiste, mesmo diante das promessas de progresso. As florestas de San Vicente escondem trilhas que levam a cachoeiras secretas, a mirantes naturais e a comunidades indígenas que preservam línguas, cantos e modos de vida anteriores à colonização. O povo Palawan, um dos grupos étnicos originários da ilha, ainda caminha descalço pelos caminhos de seus antepassados, colhendo apenas o necessário
vivendo em harmonia com o ciclo das estações. Zamboanga. Zamboanga, no extremo sudoeste do arquipélago filipino, é um lugar onde culturas se entrelaçam, onde o passado colonial se mistura com tradições ancestrais e onde o mar e a montanha convivem em harmonia. Conhecida como a cidade latina da Ásia, Zamboanga é única. Um canto das Filipinas onde o espanhol deixou raízes profundas na língua, na arquitetura e no espírito da cidade. A alma de Zamboanga pulsa nas ruas estreitas e coloridas do centro urbano, onde igrejas centenárias, praças arborizadas e mercados vibrantes convivem em um mosaico multicultural. A língua chavacano, um crioulo hispânico, ecoa nos becos e nas conversas cotidianas, misturando palavras hispânicas com cadências locais. É uma cidade que guarda em seus sons o eco do tempo. À beira-mar, o Forte Pilar ergue-se como sentinela da história. Construído pelos colonizadores espanhóis, o forte é hoje mais que um monumento. É um local de devoção, um santuário onde fé e memória se encontram. Ao seu redor, os habitantes acendem velas, fazem promessas e agradecem. A espiritualidade em Zamboanga é viva, pulsante, e se expressa também em igrejas, mesquitas e rituais que unem cristãos, muçulmanos e indígenas em uma convivência de respeito e identidade. As praias de Zamboanga são de uma beleza inesperada. Santa Cruz Island, com sua areia levemente rosada, é um espetáculo à parte. O contraste entre o mar azul turquesa e o tom rosado da costa cria uma paisagem surreal. Os manguezais próximos são habitat de pássaros raros, caranguejos, e uma fauna silenciosa que completa o cenário com vida sutil. Mas Zamboanga não se limita ao litoral. O interior da província é um mundo à parte, repleto de florestas tropicais, montanhas cobertas por névoas e vilarejos onde o tempo parece ter parado. A Serra de Pazonanca, com suas fontes naturais e trilhas verdes, é refúgio para quem busca paz, frescor e contemplação. Há cachoeiras escondidas, campos de cultivo tradicionais e povos indígenas que ainda praticam suas tradições com orgulho e firmeza. O cotidiano em Zamboanga é simples e rico. Nos mercados, as cores se misturam ao cheiro dos frutos do mar, das frutas tropicais e das especiarias. O povo acolhedor e resiliente recebe o visitante com histórias, sorrisos e pratos típicos como o curacha, um caranguejo endêmico, o sati, espetinhos picantes com molho de amendoim, e o locote-locote, um doce de arroz crocante. A gastronomia é um reflexo da diversidade cultural da região, uma fusão de sabores malaios, espanhóis, indígenas e árabes. Ilha de Cebu. A Ilha de Cebu, situada no coração do arquipélago das Filipinas, é um lugar onde a história, a natureza e a vida moderna se entrelaçam de maneira quase mágica. Chegar a Cebu é desembarcar em um mosaico de experiências. A cidade de Cebu, capital da província, é um centro urbano efervescente. Prédios modernos dividem espaço com igrejas históricas, como a Basílica del Santo Niño, onde fiéis caminham em silêncio, guiados por uma fé que atravessa os séculos. A Cruz de Magalhães, marco do início da cristianização do país, repousa em um santuário tranquilo, lembrando o passado colonial espanhol que moldou muito da cultura local. Mas basta se afastar um pouco do centro para que outra Cebu se revele, uma ilha de belezas naturais arrebatadoras. As praias que contornam seu litoral são verdadeiros refúgios de paz. Ao norte,
Encontram-se enseadas tranquilas, onde o mar é um espelho, e as tardes se estendem em tons dourados. Ao sul, a vida marinha explode em cor. Tubarões-baleia em Oslob, cardumes dançantes em Moalboal, jardins de corais em águas tão claras que parecem vidro líquido. No interior da ilha, o tempo corre devagar. Estradas estreitas cortam montanhas, revelando campos de cultivo, vilas pacatas e sorrisos que brotam fáceis de quem vive em harmonia com a terra. Em cada canto, a natureza se apresenta com generosidade. Cachoeiras como Kawazan, onde a água cai em camadas azul turquesa, cavernas secretas que guardam silêncios antigos, mirantes que oferecem vistas de tirar o fôlego. A vida cotidiana em Cebu é feita de sabores, de sons e de encontros. Os mercados vibram com o movimento de comerciantes e moradores. Os pratos típicos, como o lechon, porco assado, são celebrações gastronômicas compartilhadas com orgulho. Há festas populares com danças coloridas e ritmos que contagiam, especialmente durante o Sinulog, o festival mais famoso da ilha, que mistura devoção e alegria em uma explosão de cultura. Cebu é também ponto de partida para aventuras maiores. De suas margens partem barcos para ilhas vizinhas, como Bantayan e Malapascua, que oferecem ainda mais silêncio, beleza e uma relação íntima com o mar. Mas mesmo dentro da ilha principal, o que não falta é caminho. Trilhas por montanhas, rotas de bicicleta, passeios de barco por manguezais e estuários escondidos. A alma de Cebu está em sua diversidade. É urbana e rural, histórica e moderna, selvagem e acolhedora. É um lugar onde o turista se transforma em viajante e onde o viajante acaba encontrando mais do que esperava. Encontra histórias, encontros, sentidos. Parque Nacional das 100 Ilhas. O Parque Nacional das 100 Ilhas, nas águas tranquilas da Baía de Lingayen, na província de Pangasinan. São mais de uma centena de ilhotas que surgem do mar como pedras preciosas esculpidas pelo tempo, cobertas por vegetação densa e cercadas por águas que dançam em tons de azul e verde. É um lugar que parece ter sido criado para o silêncio, a contemplação e o reencontro com a natureza. Ao chegar ao parque, a primeira sensação é de deslumbramento. O horizonte se fragmenta em pequenas formas, que flutuam como sonhos sólidos. Algumas ilhas são grandes o bastante para abrigar trilhas e pequenas estruturas. Outras são apenas rochedos cobertos de mato, refúgios de aves e lendas. Juntas, formam um arquipélago onde o tempo desacelera e o olhar se perde na vastidão. Cada ilha guarda um mistério. Umas têm cavernas escondidas, onde a luz penetra em feixes dourados. Outras possuem praias secretas, que só podem ser acessadas com a maré baixa ou por nado silencioso. Há mirantes naturais onde se vê de um só ponto dezenas de ilhotas pontilhando o mar como se fossem palavras em um poema de pedra. E mesmo assim, apesar da multiplicidade, o parque parece falar uma só linguagem, a do equilíbrio, da paz e da harmonia entre o homem e a terra. Não há pressa no Parque Nacional das 100 Ilhas. Passear por ele é deixar-se levar pelo ritmo das marés. Barcos simples conduzem os visitantes entre as ilhas, como se deslizassem em um mundo à parte. A brisa salgada, o som das águas batendo suavemente nas pedras e o canto das aves formam a trilha sonora de uma travessia que é tanto física quanto espiritual. A vida marinha é vibrante. Os corais, os peixes coloridos e os ouriços habitam as águas rasas como guardiões silenciosos.
Snorkeling e mergulho não são apenas atividades, são maneiras de se conectar com um universo oculto e fascinante, onde tudo pulsa com leveza. Acima da água, os pássaros voam entre as ilhas, pousam em galhos curvos e observam o mundo com a calma dos que sabem seu lugar no planeta. O parque é também memória, é preservação, é respeito. Ele carrega a história de um povo que soube reconhecer a preciosidade de sua terra e decidiu protegê-la. É um lembrete de que o que é belo não precisa ser moldado, mas cuidado. Que o que é natural, quando respeitado, oferece tudo: paz, abrigo, alimento e poesia. Visitar o Parque Nacional das 100 Ilhas é mais do que uma viagem. É um retorno ao simples, ao essencial, ao que realmente importa. É um convite para olhar o mundo com mais ternura e perceber que há lugares onde o céu beija o mar sem ruído, onde as ilhas sussurram histórias antigas e onde o espírito encontra repouso. Ao partir, não se leva apenas imagens. Leva-se a certeza de que ainda existem santuários no mundo onde a natureza fala e o homem escuta. O Parque Nacional das 100 Ilhas é um desses raros lugares, um fragmento de eternidade entre céu e mar. Leyte. Leyte, uma ilha que repousa silenciosamente no coração do arquipélago filipino, é um lugar onde o passado e o presente caminham lado a lado, onde a terra guarda cicatrizes de batalhas históricas e, ao mesmo tempo, floresce em verde e serenidade. O mar em torno de Leyte é generoso e calmo, banhando praias de areia clara e enseadas que parecem feitas para o silêncio. Ilhotas se espalham pela costa como promessas de isolamento e beleza intocada. Em muitos pontos, o mar se transforma em espelho, refletindo o céu, as nuvens e o voo lento das aves. As águas, ricas em vida marinha, oferecem uma conexão direta com a essência da ilha. No interior, a paisagem muda. A vegetação tropical cobre colinas suaves e montanhas mais abruptas. Rios cortam vales férteis, irrigando plantações e sustentando as comunidades locais. O som das cachoeiras se mistura ao canto dos pássaros e ao sopro do vento entre as folhas. Leyte é verde, é úmida, é fértil. Cada trilha leva a descobertas. Pequenas quedas d'água escondidas, mirantes naturais, vilarejos que mantêm tradições há muito tempo. Mas Leyte também fala de memória. Foi palco de momentos marcantes da história mundial, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando tropas aliadas desembarcaram na praia de Red Beach, em Palu. Hoje, monumentos e memoriais relembram o sacrifício, a libertação, a reconstrução. Há um peso silencioso no ar que convive com a leveza do cotidiano. É como se a ilha guardasse em si um profundo respeito pelo que foi, enquanto continua seguindo em frente. O cotidiano em Leyte é feito de gestos simples e sinceros. As cidades, como Tacloban, misturam o urbano com o tradicional, com mercados que exalam aromas de peixe fresco, frutas tropicais e especiarias locais. Nas comunidades, a hospitalidade é um valor enraizado. Crianças brincam nas praças e nas margens dos rios. Idosos contam histórias sob a sombra das árvores. E a música, sempre presente, embala a vida com ternura. A espiritualidade também tem morada firme em Leyte. Festas religiosas movimentam as cidades, com danças, cores e fé. Igrejas centenárias se erguem como testemunhas do tempo, com seus sinos marcando não só as horas, mas também os laços que unem as pessoas à terra. Luzon.
Um lugar onde cordilheiras tocam as nuvens, onde arrozais desenham padrões vivos sobre os vales, e onde vulcões adormecidos ou ainda ativos moldam o horizonte com sua imponência silenciosa. É em Luzon que se encontra Manila, a capital do país, uma metrópole vibrante, caótica e cheia de vida. Ruas lotadas, mercados que fervilham, igrejas antigas e arranha-céus coexistem em uma coreografia urbana que pulsa ao ritmo de milhões. Mas Luzon vai muito além de sua capital. À medida que se deixa a cidade para trás, a ilha revela seu verdadeiro encanto. Uma tapeçaria de regiões que se distinguem em paisagem, sotaque, culinária e modo de vida. Ao norte, as montanhas da cordilheira erguem-se como muralhas naturais. Ali, os campos de arroz em terraços de Banaue se desenrolam como obras-primas esculpidas à mão, preservadas por gerações de povos indígenas. O ar é fresco, o tempo é lento, e a terra conversa com quem caminha por ela. As comunidades mantêm vivas tradições ancestrais com festas, rituais e artes que se perpetuam na memória e na prática diária. A oeste, as praias da região de Ilocos se abrem para o mar da China meridional. Areias douradas, falésias dramáticas e cidades coloniais como Vigan, onde as ruas de paralelepípedos e as casas de madeira contam histórias do período espanhol. Em cada esquina, a arquitetura e os sabores falam de um passado que não foi esquecido. Na região central, os vulcões são os protagonistas. O majestoso Monte Mayon, com seu cone quase perfeito, é símbolo de força e beleza. O Lago Taal, que abriga um vulcão em seu interior, oferece paisagens que parecem pinturas vivas. E mais ao sul, o Monte Pinatubo, cuja erupção em 1991 marcou a história do país, agora oferece trilhas e crateras de águas tranquilas, um lembrete do poder e da regeneração da natureza. Luzon também tem seus rios extensos, florestas densas e áreas agrícolas que sustentam grande parte da produção alimentar do país. As planícies centrais são berço de campos de arroz, cana-de-açúcar e milho. A vida rural pulsa forte por ali, com carroças puxadas por búfalos, mercados simples e uma conexão profunda entre o homem e a terra. O cotidiano em Luzon é um reflexo de sua diversidade. Nas cidades, ouve-se uma sinfonia de línguas, vêem-se rostos de origens distintas e saboreiam-se pratos que misturam influências locais, chinesas, espanholas e americanas. No campo, a rotina segue o compasso das estações, das colheitas e das festas. Há simplicidade e complexidade, movimento e quietude, modernidade e tradição. As festas e celebrações religiosas estão por toda parte. A fé move multidões, seja nas procissões, nos festivais com máscaras e música, ou nos pequenos gestos diários de devoção. A espiritualidade em Luzon é palpável. Algo que se sente nos olhares, nos templos, nas montanhas sagradas. Boracay. Boracay, uma pequena ilha com um nome que ecoa pelos 4 cantos do mundo, é uma joia reluzente nas águas calmas do arquipélago filipino. Localizada na província de Aklan, Boracay é mais do que um destino paradisíaco. É um símbolo de beleza natural, de renascimento ecológico e de celebração da vida ao ar livre. A ilha não apenas encanta, ela cativa, ela transforma, ela acolhe. À primeira vista, Boracay parece ter saído de uma pintura. Areias brancas tão finas quanto talco, mar azul em degradê hipnotizante
e um horizonte sempre decorado por barcos de vela tradicional, conhecidos como paros, deslizando suavemente sobre as ondas. É um lugar onde a paisagem tem ritmo, tem cor, tem harmonia. A famosa White Beach, que se estende por quilômetros como um tapete de luz sob o sol, é o coração da ilha. Mas Boracay é muito mais do que uma única praia. Ao explorar seus arredores, o visitante encontra enseadas escondidas, mirantes naturais, cavernas misteriosas e trilhas que conduzem a pontos de contemplação absoluta. Lugares como Puka Shell Beach e Iligan Beach revelam uma Boracay mais serena, onde o vento conversa com as folhas e o tempo desacelera ainda mais. Os recifes e corais que rodeiam a ilha são berçários de vida marinha, oferecendo mergulhos que mais parecem incursões a outros mundos. A ilha é viva. Ela pulsa ao ritmo de seus moradores e visitantes, com uma energia que se renova a cada dia. Pela manhã, o som das ondas e o aroma do mar dominam os sentidos. Ao meio-dia, a luz do sol doura cada canto com intensidade tropical. À noite, a praia se transforma em um palco de música, dança e celebração, tudo com um toque de alegria descontraída que é típico das Filipinas. Mas Boracay também carrega uma história de renascimento. Após anos de crescimento desordenado, a ilha passou por um processo de fechamento, recuperação e renovação. Hoje é exemplo de turismo sustentável, com regras que buscam preservar sua beleza e garantir que o paraíso não se perca. A natureza agradece e se mostra mais viva do que nunca. Os habitantes locais, orgulhosos de sua terra, são parte essencial da experiência. Com sorrisos sinceros e uma hospitalidade que aquece, eles compartilham histórias, oferecem iguarias locais e revelam os segredos de uma ilha que, embora famosa, ainda guarda encantos reservados a quem se permite olhar com calma. Os mercados de artesanato, os pratos típicos à base de frutos do mar, as pequenas festas comunitárias, tudo ali carrega alma e autenticidade.